Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aos navegantes do nosso curso de História do Brasil. Eu sou a Ana, sou professora de História no cursinho Desafio, cursinho pré-vestibular, gratuito e popular da Faculdade de Medicina da Unesp. Inclusive, estou aqui com a blusa do cursinho dando essa aula. E hoje eu vou falar sobre um dos temas bastante importantes e bastante recorrentes tanto no Enem quanto nas provas de vestibular tradicional Brasil afora, como por exemplo a FUVEST, a Unesp, a Unicamp, a UEL e tantas outras, tudo bem? O tema da aula de hoje, pessoal, é sobre as invasões holandesas e a expansão territorial do Brasil. Como que o Brasil tomou esse tamanho praticamente continental que nós temos, né? Nós somos um país praticamente continental, perto dos outros países da América Latina, tudo bem? Somos um país com uma vasta extensão de terra, beleza? Como que a gente chegou a essa imensidão, esse país tão grande em território? E o porquê que se deram as invasões holandesas no Nordeste, que até hoje marcam e marcaram a história do Nordeste, tudo bem? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses dois assuntos. Eu vou começar, pessoal, falando sobre as invasões holandesas e por que os holandeses chegaram aqui no Brasil e decidiram invadir o Brasil. Tudo bem? Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, relembrar. Quando eu falei da questão do açúcar, da economia açucareira, eu falei para vocês que os holandeses eles eram grandes parceiros econômicos de Portugal. Enquanto Portugal plantava cana-de-açúcar e vendia para os holandeses aquele açúcar mais bruto, não tão refinado, os holandeses ficavam responsáveis por refinar esse açúcar e distribuir esse açúcar pela Europa. Tanto que eu falei para vocês que os holandeses ficaram muito ricos, afinal de contas, o refino do açúcar e a distribuição do açúcar, você agrega mais valor a esse produto, tudo bem? Portugal revendia para os holandeses o açúcar muito bruto, ou seja, um produto não com tanto valor agregado. Um outro ponto que eu falei para vocês é que, apesar de a gente sempre falar invasões holandesas, os holandeses, não existia naquela época ainda a região, o país Holanda, tudo bem? Existia a região que hoje é a atual Holanda, mas não existia o país Holanda. Então, em muitas questões vestibulares, é usado o termo Flamengo, tudo bem? Em alusão à elite flamenga que vivia naquela região chamada de Holanda, de hoje, que hoje compõe o país Holanda, tudo bem? Então, o primeiro ponto é que Portugal era um grande parceiro comercial dessa região que hoje é Holanda, tá certo? E o outro ponto bastante importante é que não existia o país Holanda, né? Mas a gente faz referência aos holandeses para ficar mais fácil para os alunos entenderem de qual região da Europa nós estamos falando, beleza? Mas vamos entender primeiro, pessoal, o contexto em que se deu essas invasões holandesas. Como que começou toda essa bagunceira aí? Primeiro, a gente vai falar sobre a questão da União Ibérica em 1580, que durou até 1640. Pessoal, Portugal tinha um rei chamado de Dom Sebastião. O Dom Sebastião, ele faleceu em uma das batalhas na África, a batalha chamada de Alcácer Quibir, tudo bem? O Dom Sebastião, ele faleceu, porém não foi encontrado o corpo dele, e além disso tinha um problema, o Dom Sebastião não tinha filhos, ou seja, Portugal ficou sem herdeiro para o trono, tudo bem? Daí, um cara chamado Rei Filipe II, que era da Espanha, tudo bem? Filipe II era rei da Espanha. Ele invade Portugal e faz a união dos dois países. Aí vai dar início à União Ibérica, que vai ser a união entre Portugal e Espanha, tudo bem? Pessoal,
É bastante importante salientar para vocês que quando o Dom Sebastião morre lá na Batalha de Alcácer Quibir, muitas pessoas não acreditavam na morte do Dom Sebastião, até porque até hoje o corpo dele não foi encontrado, tudo bem? Então começou uma lenda de que o Dom Sebastião, na verdade, ele não tinha morrido. Ele não tinha morrido e ele iria voltar para Portugal e resgatar Portugal do domínio espanhol, tudo bem? Então começou a crença nesse Dom Sebastião de forma quase que messiânica, semelhante ao Messias, que vai voltar e vai vir para organizar toda a bagunça, tudo bem? Vai ser a ideia do sebastianismo, beleza? A lenda do sebastianismo, tá bom? Mas voltando um pouquinho à nossa realidade, o rei Filipe II, né, vai começar a União Ibérica. Porém, pessoal, conflitos que a Espanha tinha com outros países vão começar a afetar as colônias portuguesas, tudo bem? Um desses conflitos vai ser o conflito que a Espanha tinha com a região da Holanda, com os holandeses, tudo bem? Então essa União Ibérica, ela vai atrair inimigos que eram da Espanha para o Brasil, também para as colônias para a colônia brasileira, que era uma colônia portuguesa, porém agora com a União Ibérica tudo vai se mesclar. O que era de Portugal, o que era de Espanha, vai se mesclar. E não só o território do Brasil, tá, pessoal? Mas também as colônias portuguesas na África, beleza? Então, vamos continuar aqui. Os holandeses, pessoal, por que eles vão entrar em conflito com a Espanha, né? Ou por que a Espanha vai entrar em conflito com a Holanda? Os holandeses, pessoal, eles eram protestantes e burgueses em sua maioria, tá certo? E eles queriam independência de territórios que estavam sob domínio espanhol e católico. A Espanha, pessoal, é um dos países mais católicos que existem até hoje, tá certo? E muitos holandeses, eles ficavam em territórios que eram de domínio espanhol e há muito tempo eles queriam independência desses territórios. Por eles quererem independência desse território, o rei Filipe II cortou os holandeses do comércio do açúcar. Falou assim, vocês querem independência? Então eu vou cortar vocês do comércio do açúcar. E os holandeses ficaram muitíssimo bravos com isso, tudo bem? Em 1621, eles fundaram então a Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses, para controlar o comércio do açúcar brasileiro. Não só o comércio do açúcar brasileiro, mas também o comércio do açúcar como um todo, tudo bem? Porque não era só o Brasil que plantava cana-de-açúcar, que tinha o comércio do açúcar. Como o rei Filipe II da Espanha tinha cortado os holandeses desse comércio do açúcar, os holandeses falaram, vocês vão cortar nós daqui? Então é o seguinte, já que vocês vão cortar nós do comércio do açúcar, a gente vai invadir as suas colônias, tudo bem? Então, os holandeses vão invadir a colônia brasileira. Porém, pessoal, não só a colônia brasileira. Eles vão invadir a colônia brasileira por conta da questão do açúcar, afinal de contas o Brasil é um dos maiores produtores do açúcar, mas também vão invadir entrepostos comerciais de Portugal na África para poder ter controle sobre o comércio dos escravos africanos. Afinal de contas, os escravos africanos, pessoal, estavam intimamente ligados ao açúcar, tudo bem? A produção do açúcar. Não existia produção do açúcar sem a produção sem os escravos, tudo bem? E o comércio dos escravos africanos era extremamente lucrativo. Então os holandeses não vão invadir somente o Brasil. Eles vão invadir também entrepostos comerciais de Portugal para poder controlar esse fluxo de escravos africanos, tá certo? Mas voltando ao Brasil, os holandeses vão invadir o Brasil e vão ter o domínio da região desde o Maranhão até o Sergipe, tudo bem? Vai ser uma vasta região, eles vão pegar praticamente todo o litoral do Nordeste, que era
uma região aqui no Brasil muito lucrativa, né, no comércio do açúcar. Lembra que eu falei para vocês que só 2 capitanias vão prosperar com relação à cana-de-açúcar, que vai ser a capitania de Pernambuco, tudo bem? E a capitania de São Vicente, beleza? Para administrar esse território, né, os holandeses, eles vão chamar um cara chamado Conde Maurício de Nassau. Esse cara, pessoal, ele era protestante, tudo bem? E para a época, ele tinha ideias muito para frente, tá certo? O Maurício de Nassau, ele vai estimular muito a cultura lá na região, principalmente a região pernambucana, que hoje é o atual Pernambuco. Ele vai estimular muito a cultura, vai trazer escritores, vai trazer pintores para fazer registro da vida que era aqui na colônia. Enfim, vai trazer uma série de artistas para estimular essa parte cultural. Inclusive, o Maurício de Nassau vai criar uma cidade chamada, na época, de Cidade Maurícia, em que ele vai tentar reproduzir a Amsterdã aqui em terras tropicais, tudo bem? O Maurício de Nassau vai ser responsável pela modernização de Recife, tá certo? Um ponto que é importante ressaltar aqui para vocês, que às vezes gera um pouco de dúvida, voltando novamente, não existiu o país Holanda, tudo bem? Quem vai invadir o Brasil, na verdade, vai ser a Companhia das Índias Ocidentais. Pera lá, Ana, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser uma empresa que vai invadir o Brasil. É como se a Google invadisse o Brasil? É mais ou menos isso, pessoal. É mais ou menos isso. Porque na época não existiu o país Holanda. Vou ressaltar para vocês. A gente fala invasões dos holandeses, invasão flamenga, mas na época não existiu o país Holanda. Tudo bem? Mas voltando, o Conde Maurício de Nassau, ele vai ser responsável pela modernização de Recife, tá certo? Porém, o Nassau, ele vai ser acusado de mau uso dos recursos, tá certo? Nem todo mundo que participava dessa companhia das Índias Ocidentais gostava do Maurício de Nassau ou concordava com as ideias do Maurício de Nassau. Que eu falei para vocês, o Maurício de Nassau foi um homem muito à frente do tempo dele, né? Então ele vai ser acusado de mau uso dos recursos e a Companhia das Índias Ocidentais vai destituir o Maurício de Nassau dessa função que ele tinha de administrar todo esse território que estava sob domínio dos holandeses, tá certo? E o Maurício de Nassau, ele vai voltar para a Europa, para Amsterdã. Porém, pessoal, terão muitos confrontos e conflitos entre os holandeses e os chamados senhores de engenho, tudo bem? Os portugueses que aqui viviam. Esse confronto entre os holandeses e os senhores de engenho e depois o fim da União Ibérica vai acarretar na expulsão dos holandeses, tá bom? Em 1645 a 1654, a gente vai ter a chamada insurreição pernambucana, que vai ser a expulsão dos holandeses pelos portugueses, e muitas vezes esses portugueses faziam alianças com os nativos daqui, com os índios daqui, para poder conseguir expulsar esses holandeses, tá bom? A gente vai ter em 1661 a Paz de Haia, que vai ser um acordo de pacificidade, né? Um acordo de paz entre os holandeses e Portugal, tá certo? Os holandeses vão embora daqui do Brasil e vão produzir açúcar nas Antilhas, tá certo? É claro, pessoal, que esse acordo entre os holandeses e Portugal, a gente volta a falar de Portugal porque a União Ibérica vai terminar em 1640. Reparem que a insurreição pernambucana é logo em 1645, tudo bem? É claro que esse acordo entre os holandeses e Portugal não vai voltar ao que era a relação entre Portugal e Holanda
antes da União Ibérica, tudo bem? Que era uma relação comercial muito boa e muito pacífica, porém que vai ser quebrada com a União Ibérica. Então, claro que vai ter esse acordo de pacificidade entre os holandeses e os portugueses, porém a relação entre Holanda e Portugal não vai ser a mesma pós União Ibérica, tá certo? Esses holandeses vão produzir o açúcar nas Antilhas e esse açúcar, pessoal, vai dar muito certo, muito certo. A região das Antilhas vai ser uma região que vai prosperar na cana-de-açúcar, ou seja, agora os holandeses vão ter domínio da produção do açúcar e vão começar a concorrer muito fortemente com o açúcar brasileiro, porque eu falei para vocês, os holandeses, eles já sabiam refinar o açúcar e já sabiam distribuir o açúcar. A partir do momento que eles têm controle da produção do açúcar, ninguém mais segura os caras, né? E isso vai gerar a crise do açúcar aqui no Brasil, que eu comentei com vocês na aula de economia açucareira. Tudo bem? Um ponto bastante importante que eu gosto de ressaltar, né? Com relação à insurreição pernambucana, pessoal, quando a gente tem a insurreição pernambucana e essa expulsão, né, dos holandeses daqui do território brasileiro, eu sempre comento com os meus alunos em sala de aula que sempre que a gente tem uma espécie de guerra, né, contra um inimigo, como ocorreu com relação à invasão holandesa, a gente tem um fortalecimento do sentimento de união e também de pertencimento àquele território, porque eu não sou outro, eu pertenço àquele território, eu não sou holandês, pera lá, eu sou pernambucano também, né? Apesar de naquela época não ter o sentimento de pernambucano, de tentativa de separação da metrópole, a gente tem uma identificação com a terra. Então, a partir da insurreição pernambucana, a gente vai ter um forte movimento do nativismo pernambucano, que, claro, vai tomar várias formas ao longo dos séculos pós 1654, tudo bem? Vai tomar várias formas, dependendo do contexto histórico em que a gente está, e vai culminar com a Revolução Praieira em 1848, tudo bem? Então, o Pernambuco vai ter sempre um sentimento de separação, não só da metrópole portuguesa, mas também vai ter movimentos de separação do próprio território brasileiro, como se os pernambucanos não se identificassem com o próprio território brasileiro, tudo bem? Então a gente vai perceber que ao longo da história do Brasil, Pernambuco vai ter vários movimentos de tentativa de separação, um deles em 1848 com a Revolução Praieira, tudo bem? Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que muitos alunos sempre me perguntam assim, mas Ana, será que o Brasil não seria diferente se os holandeses tivessem vencido os portugueses? Primeiro, pessoal, que é uma pergunta muito difícil, né? Porque a gente fica no campo da imaginação, isso nunca aconteceu, então a gente não consegue pensar naquilo que nunca aconteceu. Porém, eu sempre falo para os meus alunos que eu não sei se seria tão diferente assim, não. Porque o destino não, mas a forma como que os países vão tocar a sua história tem muito mais a ver com a colonização, a forma que essa colonização vai se dar, do que com o país que está colonizando aquele país, aquele território, com o país que está colonizando aquele território. Eu dou um exemplo fácil para vocês. Os Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos teve uma colonização completamente diferente do sul dos Estados Unidos. Enquanto o sul teve uma colonização exploratória daquele território, o norte do país teve uma colonização com o intuito de povoar aquele território e com a construção de um novo mundo, de um novo país, tá certo? E até hoje, pessoal, a gente tem diferenças muito grandes entre o sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos. Provavelmente, se todo os Estados Unidos fosse
colonizado da forma que o sul dos Estados Unidos foi colonizado, ou seja, se todo o país tivesse a colonização exploratória, muito provavelmente, pessoal, os Estados Unidos não seriam aquilo que eles são hoje, tá certo? E os Estados Unidos foi colonizado por um só país, que foi a Inglaterra. Então a Inglaterra, enquanto no norte a Inglaterra colocou um movimento de colonização de povoamento, tudo bem? No sul dos Estados Unidos, a Inglaterra colocou um movimento de colonização de exploração da terra, tá certo? E foi o mesmo país, a Inglaterra, tá bom? Então, eu acredito muito que o movimento que o país vai ter pós-colonização, pós-separação da metrópole, tem mais a ver com a forma da colonização do que com o país em si que estava colonizando, tudo bem? A Holanda continuou a colonização exploratória que Portugal fazia com o Brasil. E nas Antilhas, a Holanda não vai ser diferente, né? Eles vão continuar com a mesma colonização exploratória que eles praticavam aqui no Brasil. Tudo bem, pessoal? Porque era uma forma de colonização muito prática para os países europeus, tudo bem? Que era mais comum entre os países europeus, tá certo? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a expansão territorial aqui no Brasil. Eu dividi um pouquinho a expansão territorial entre o Nordeste e a região Norte, particularmente a região amazônica, a região Sudeste, tudo bem? Mais especificamente São Paulo, e a região do Sul. Como que esses territórios eles vão se expandir? Quais serão os movimentos que vão levar à expansão desses territórios? Vamos falar então primeiro da ocupação do Nordeste e da região amazônica. Pessoal, o Nordeste ele vai ser muito ocupado principalmente pela atividade da pecuária. Vai ser bem interessante, pessoal, que o litoral do Nordeste vai ser muito ocupado pela cana-de-açúcar, pela produção de açúcar. E esses senhores de engenho responsáveis pela produção de açúcar acabaram meio que empurrando os produtores de gado para dentro. Então, os produtores de gado já tiveram um movimento em direção ao sertão nordestino, porque eles foram meio que empurrados para o sertão nordestino, tudo bem? E a pecuária, você precisa de um grande espaço, né? Porque você precisa que o gado se movimente, enfim, você precisa de um grande espaço. E quanto mais gado, mais espaço. Então, os pecuaristas, eles foram aos poucos adentrando o sertão nordestino e a pecuária foi responsável por isso. A pecuária, pessoal, usava muito trabalhadores livres, tanto índios quanto negros. Por que trabalhadores livres? Pessoal, é fácil de pensar. Por que esses donos da produção de gado, eles deixavam os negros livres, né? Eles alforriavam seus escravos. Pessoal, porque é muito difícil você controlar um escravo quando ele participa da atividade de gado. Para você ter atividade de gado, geralmente esses escravos tinham cavalos. E esses escravos, eles percorriam longas distâncias, né? Porque o gado ele fica muito espalhado. Então, assim, era muito fácil, se aquele escravo quisesse, ele fugir. Por exemplo, era muito fácil. Então, os donos de gado preferiam alforriar os escravos do que ficar correndo risco deles fugirem e terem que ir atrás desses escravos, etc, etc. Então, a pecuária usava trabalhadores livres, tá certo? O que permitiu uma maior mobilidade dessa sociedade, certo? Então tinha uma maior mobilidade social, beleza? Já no norte do país, pessoal, a gente vai ter, principalmente a região amazônica, a gente vai ter uma expansão a partir das chamadas drogas do sertão, tudo bem? Quando eu falo drogas do sertão, os alunos falam, era o que, professora, cocaína? Não. Pessoal, drogas do sertão eram chamadas as iguarias produzidas naquela região, tá certo? Que não tinha nada a ver com o conceito de drogas que hoje é utilizado, tá certo? As drogas do sertão, que eram frutas, enfim, diversas produções naturais que tinham naquela região,
E as missões jesuíticas na Amazônia vão ser responsáveis pela ocupação da região amazônica, tudo bem? Por que os jesuítas vão ficar muito na região da Amazônia? Ora, pessoal, os jesuítas eles vão vir aqui para o Brasil com o intuito de catequizar esses povos, tudo bem? De trazer esses povos para a região católica, evangelizar esses povos. A região amazônica estava lotado de povos indígenas, tá certo? Então, os jesuítas vão ser responsáveis pela expansão dessa região amazônica, principalmente pelos rios, tudo bem? Principalmente pelos rios, porque essa região é uma região de muitos rios, então eles adentravam pelos rios, tá certo? Além disso, os fortes militares na região do norte ajudaram na criação desses povoados. Por quê? Os outros países europeus, pessoal, estavam muito interessados nessas drogas do sertão, tá certo? Inclusive, Portugal, para impedir, né, novas invasões de outros países europeus, vai criar, por exemplo, a cidade de Belém, na região do Pará, tá certo? Se vocês um dia forem para Belém, vocês vão ver que Belém tem vários fortes militares, porque era uma região em que sofria muitos ataques, tá certo? Então Portugal vai criar um forte militar em Belém e isso vai favorecer com toda certeza a criação de povoados na região amazônica, certo? Um outro ponto da expansão territorial, pessoal, é a expansão bandeirante na capitania de São Vicente, que hoje é o atual estado de São Paulo. Pessoal, havia muita pobreza na capitania de São Vicente, porque era uma região muito longe da região Nordeste. Naquela época, em 1600 e pouco, a região mais rica do país era a região Nordeste, tudo bem? Porque lá a cana-de-açúcar estava torando, beleza? Então Portugal não enfiava muito dinheiro, muitos mantimentos para a capitania de São Vicente. Então era uma região muito pobre, tudo bem? Além disso, era uma região cujos povoados estavam mais concentrados no litoral, na região de Santos, por exemplo. Por que não no interior de São Paulo? Ora, pessoal, de Santos para a cidade de São Paulo, a gente tem o que no meio? Uma Serra do Mar. Hoje é muito fácil você sair da cidade de Santos para São Paulo. Você pega a rodovia dos imigrantes e vai. E naquela época que não tinha rodovia dos imigrantes e tinha uma puta de uma montanha nunca atravessada, como é que se chegava no interior de São Paulo, né? A partir daí, a gente vai ter a organização das chamadas bandeiras, que vão tentar atravessar essa Serra do Mar em busca de metais preciosos, em busca da captura de nativos, dos índios, tudo bem? E depois, posteriormente, essas bandeiras eram contratadas para atacar os quilombos, tudo bem? Quilombos que eram as comunidades formadas por escravos fugitivos, tá certo? E quem que eram esses bandeirantes que organizaram essas bandeiras? Quem que era esse paulista, pessoal? O paulista, geralmente, o bandeirante, né? Ele era um mestiço com um índio. Então, esse cara, ele sabia falar muito bem línguas indígenas. Tanto que as bandeiras vão ter muito a ajuda dos povos indígenas que aqui viviam na região de São Paulo, tá certo? Ora, pessoal, a gente não vai atravessar uma Serra do Mar sem, no mínimo, ter uma ajuda. Os índios sabiam trilhas para atravessar essa Serra do Mar e adentrar o território sertão paulista, tudo bem? Então, esses bandeirantes vão fazer muitas alianças com povos indígenas, tá certo? Havia uma distinção, pessoal, entre os portugueses e os bandeirantes, tá certo? É muito interessante, né, colocar aqui alguns pontos importantes. A região de São Paulo vai ter muita influência indígena. E a gente percebe isso muito bem pelos nomes das cidades paulistas. Araçatuba, Araraquara, Botucatu, Itu, tudo bem? Jaguariúna. Tudo isso, pessoal, são nomes indígenas.
tá certo? Então, São Paulo vai ser um território muito marcado pela cultura indígena, pela cultura jesuíta. Afinal de contas, muitos jesuítas vieram para a região de São Paulo, tudo bem, com o intuito de catequizar os povos indígenas, tá certo? E também pela influência dos bandeirantes. Os bandeirantes pegavam muito o Rio Tietê, principalmente o Rio Tietê, para entrar no sertão paulista, tá certo? Esses rios, o Rio Paraíba também, eram muito utilizados como meio de veículo para que esses bandeirantes adentrassem o território. E esses bandeirantes, é inegável, né, pessoal? Eles foram responsáveis por essa expansão territorial do Brasil. Eles chegaram até o Paraguai, chegaram ao Goiás, Mato Grosso do Sul, foi tudo expansão bandeirante. Então eles adentraram muitos territórios e iam fundando povoados. Porém, é claro, pessoal, que esses bandeirantes foram responsáveis pela matança de muitos e muitos indígenas de diferentes povos. Apesar deles fazerem aliança com alguns povos indígenas, que eles tinham uma certa relação de amizade, eles foram responsáveis por dizimarem muitos povos indígenas e muitos quilombos também, beleza? Eles capturavam muitos indígenas para serem usados como escravos. A figura do bandeirante, pessoal, lá para os anos 1920, por aí, ela vai ser muito pintada como os heróis da civilização, os caras que levaram a civilização para dentro do Brasil, e também a figura de que o estado de São Paulo herdou essa tradição bandeirante, que os bandeirantes são corajosos, por isso que os paulistas são superiores aos demais brasileiros de outras regiões. Toda essa ideia, pessoal, vai ser muito pintada por historiadores na década de 1920 a respeito do Alfredo Emy Júnior, tudo bem? Ele vai ser um historiador que ele vai falar muito, né, no livro dele chamado Raça e Gigantes, acho que é Raça e Gigantes, se eu não me engano o nome desse livro, em que ele vai exaltar essa figura do bandeirante e exaltar de que os paulistas, ele vai colocar, né, de que os paulistas são como se fossem uma raça superior aos demais brasileiros por conta dessa figura dos bandeirantes, que desde sempre foram muito corajosos, muito empreendedores, tudo bem? É claro, pessoal, que todo esse tipo de ideologia é muito falso, tudo bem? E vai colocar uma falsa pretensão científica de que há uma superioridade entre os paulistas e os demais brasileiros, tá certo? Quando essa ligação, tudo bem? Essa relação, ela simplesmente não existe, tá certo, pessoal? Não existe. Os portugueses e os colonos eram chamados pelos bandeirantes, pelos paulistas, de emboabas. E a gente vai ter uma guerra chamada de Guerra dos Emboabas, que vai ser uma guerra entre os portugueses e os paulistas aqui na região de São Paulo, tá certo? Afinal de contas, os paulistas, eles vão se formar muito diferente com relação aos portugueses. Vai ter uma diferença. Afinal de contas, os paulistas geralmente eram mestiços com os índios, diferente dos portugueses brancos, tá certo? E é claro também, pessoal, que havia, com toda certeza, uma interação muito maior entre os paulistas e os povos indígenas. De uma certa forma, a gente tinha uma sociedade mais rústica. Porém, essa sociedade mais rústica, com uma maior interação entre os paulistas e os povos indígenas, não significa que era uma sociedade democrática, tá certo? Afinal de contas, por mais que houvesse essa interação maior, os povos indígenas estavam submissos ao domínio dos paulistas e ao domínio dos portugueses. Tudo bem? Beleza? Enfim, pessoal, vamos continuar aqui com a questão da expansão territorial e a gente vai para a conquista do sul do país, tá certo?
O sul do país, pessoal, ele vai ter a sua conquista um pouco diferente, tá certo? A gente vai ter a criação de estâncias, beleza? Que vão ser doadas aos colonos portugueses. Mas, Ana, o que eram essas estâncias? As estâncias nada mais, nada menos que eram do que fazendas de gado, tá certo, pessoal? E essas fazendas de gado, elas vão prosperar muito, principalmente por conta das condições naturais da região. Eu não sei se vocês estudaram isso em geografia ou não, sugiro que estudem. A região do sul é a região dos pampas, tá certo? E os pampas são formações em que a gente tem uma região muito plana, beleza? E é exatamente isso que o gado gosta, pessoal. O gado não gosta de região de montanha, ficar subindo e descendo. Pelo contrário, o gado, ele gosta de regiões planas, tudo bem? Então, essa região dos pampas vai ser muito favorável à produção de gado. E no sul, a gente vai ter a produção do charque, em que era a produção da carne seca, que ela era bem mais durável. Que o pessoal do sul cortava, né, toda essa carne e deixava dourando lá no sol, né, secando no sol, tudo bem? E essa produção do charque vai ser a base da economia sulista. E além disso, pessoal, vai começar essa imagem do gaúcho. O gaúcho, esse cara que caça o gado, que tem produção de gado, né? Eu coloquei aqui na imagem para vocês o gaúcho com aquela, tipo um lenço que eles colocavam no pescoço, tá certo? As calças largas, botas, tudo bem? Sempre a faca aqui nas costas, os chapéus, tá certo? E como uma região muito de frio, muitos usavam esses casacos que estão aí na imagem. O churrasco, né, sempre foi muito comum no sul, afinal de contas, eles sempre foram grandes produtores de gado, beleza? Um filme que eu indico muito para vocês conhecerem um pouco mais da história do sul, o que foram essas estâncias e depois como que se deu a formação do sul, em particular do Rio Grande do Sul, é o filme O Tempo e o Vento. É um filme de 2 horas, né? A gente tem a versão antiga com o falecido e saudoso Tarcísio Meira no papel do Capitão Rodrigo, que é a representação desse gaúcho, né? Mas a gente tem o filme mais recente, o novo, que foi lançado acho que em 2016, com o Thiago Lacerda no papel do Capitão Rodrigo e com a Fernanda Montenegro no papel da Bibiana Terra. Vale muito a pena vocês assistirem esse filme para entenderem um pouquinho do Brasil colonial e depois do Brasil independente, do Império, Dom Pedro II, que a história vai passar por todos esses episódios, tá certo? Da nossa história, beleza? Vamos para uma revisãozinha básica aqui, tudo bem? Eu coloquei esse mapa aqui para vocês, que é um mapa muito didático para vocês entenderem onde que estavam as produções e a expansão territorial aqui do país, tá certo? Em verde, pessoal, aqui no norte, a gente tem toda a produção das drogas do sertão. E observem bem, né, a entrada dos portugueses pela região de Belém, em que a gente tem a entrada pelo mar, mais ao norte, né, e depois a gente consegue adentrar pelo rio, tudo bem? Principalmente pelo rio Amazonas. Então, em verde, a gente tem aqui as drogas do sertão. No litoral do Brasil, né, em azul claro, a gente tem toda a produção de açúcar, pegando bem, né, os estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Alagoas, beleza? A gente tem também aqui a produção do açúcar muito na pontinha do Rio de Janeiro e em São Vicente. Em rosa, pessoal, a gente tem a pecuária. Observem bem a pecuária aí no interior do Nordeste, no sertão nordestino e também no sertão paulista e no sertão mineiro, tá certo? Pegando os atuais estados do Mato Grosso do Sul, o sertão de Minas, o interior de São Paulo e também aí, ó, no sul. Observem bem a criação de gado aí no sul, tudo bem? Em laranja, pessoal, a gente tem a atividade da mineração, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Em azul escuro também a gente tem a produção do algodão, principalmente na região do Maranhão, beleza? Esse mapa é muito bom para vocês
revisarem um pouquinho antes do vestibular sobre expansão territorial. Vamos para um de olho no Enem? Vamos lá, pessoal, uma questãozinha muito boa sobre a invasão holandesa aqui no Brasil, Enem 2018. Vou pedir que vocês pausem a tela, porque agora a gente vai para a resolução da questão. A questão foi o seguinte: a rebelião luso-brasileira em Pernambuco, a insurreição pernambucana, começou a ser urdida, ou seja, começou o bagulho a acontecer em 1644 e explodiu em 3 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América portuguesa seiscentista foi resultado do quê? Pessoal, ele está falando com relação à insurreição pernambucana e a expulsão dos holandeses do território brasileiro. Então, a letra A não pode ser a fraqueza bélica dos protestantes batavos, seja dos protestantes holandeses, não. O movimento de expulsão dos holandeses não teve muita relação com o potencial bélico, necessariamente dos invasores, mas sim com relação a uma questão econômica, de voltar a dominar a região da produção do açúcar. Tem relação com o comércio transatlântico da África Ocidental? Não. Esse atrito que teve relação, esse atrito que culminou na expulsão dos holandeses, não teve relação com o comércio transatlântico da África Ocidental, apesar dos portugueses terem dominado muito entrepostos comerciais de Portugal, mas isso tem mais relação com a época da União Ibérica, tá certo? O auxílio financeiro dos negociantes flamengos? Não, os flamengos eles foram parceiros comerciais de Portugal quando ocorreu a implementação do açúcar. Porém, pessoal, a invasão e a posterior expulsão dos holandeses não teve relação com essa parceria, mas sim, de novo, com a União Ibérica. A diplomacia internacional dos Estados Ibéricos também não, né, pessoal? Os Estados Ibéricos, principalmente a Espanha, não tinha nenhuma relação diplomática com os holandeses. Então, a gente fica com a letra E, o interesse econômico dos senhores de engenho em voltarem a dominar toda essa região altamente produtora da cana-de-açúcar, certo? Que é a região do litoral nordestino. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham clareado um pouquinho sobre o tema. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.